Você já sentiu um arrepio daqueles que vêm sem motivo? Como se algo frio passasse pelas suas costas, mesmo num dia quente. Pois é, há quem diga que, quando o vento sopra de repente e o silêncio fica pesado demais, é porque o mundo dos vivos se encostou, por um instante, no mundo dos mortos. Se você gosta dessas histórias que fazem o coração bater mais rápido, e quer conhecer as lendas que o povo conta nas noites sem estrela, já se ajeite, apague a luz e se inscreva neste canal. Porque o que você vai ouvir agora, ninguém esquece. Dizem que o velho Chico Matoso foi o único homem da região que dançou com os mortos e sobreviveu para contar. E o mais espantoso é que ele não procurou confusão, ela é que veio ao encontro dele, no meio da mata, numa sexta-feira amaldiçoada. Foi nessa noite que ele viu a ciranda dos ossos, um espetáculo macabro que nenhuma alma viva deveria presenciar. Tudo começou quando o velho Chico voltava da casa do compadre Bento. O relógio já devia ter passado da meia-noite, e a lua, envergonhada, se escondia atrás das nuvens. Não havia uma estrela sequer, e o breu parecia engolir o caminho. A mulher dele, a cia Balbinha, havia avisado antes. Chico, homem, não volte tarde em noite sem estrela. Sexta-feira sem estrela é dia de assombro, e quem cruza com as visagens perde a alma antes do amanhecer. Mas Chico era teimoso, desses que acham que reza e coragem bastam para espantar o mal. A estrada de terra serpenteava entre as moitas, e o som dos grilos era a única companhia. De vez em quando, o mugido distante de uma vaca soava como um lamento. O burro andava devagar, e o velho assobiava baixinho para disfarçar o medo. Já estava quase chegando em casa quando pensou em encurtar o caminho, pegando uma picada que atravessava a mata. Era um atalho perigoso, pouco usado, mas que levava direto ao terreiro. Chico hesitou por um instante. Lembrou-se do que a mulher dissera, olhou o céu sem estrelas e sentiu um arrepio subindo pela espinha. O vento parou. Tudo ficou mudo, até o burro pareceu prender a respiração. Mas o velho, orgulhoso, fez o sinal da cruz e murmurou: Deus me acompanha. E entrou na trilha. A mata o engoliu. Galhos secos quebravam sob as patas do burro, e o cheiro da terra molhada parecia mais forte que o normal. O luar filtrava-se por entre as folhas, lançando sombras compridas no chão. Era um cenário bonito, mas ao mesmo tempo errado. Havia algo ali que não pertencia à vida. Foi então que o burro empacou. De uma hora para outra, cravou as patas no chão, bufou e tremeu como se tivesse visto o demônio. Chico puxou as rédeas, deu um leve toque com o calcanhar, depois outro mais firme. Nada. O bicho estava duro como pedra. Bora, meu filho, que tá perto de casa, disse ele, impaciente. O burro continuou parado, os olhos arregalados e o corpo gelado. Chico então percebeu o que havia ao lado da trilha. Uma sepultura. Um túmulo esquecido, coberto de mato e musgo, no meio da mata escura. A terra parecia recente, como se alguém tivesse sido enterrado há poucos dias. O velho sentiu o sangue gelar. Mas que cristão vai e faz uma maldade dessas? Murmurou. Enterrar alma de gente aqui, longe da cruz e da luz do cemitério? Fez o sinal da cruz de novo e tentou seguir, mas o burro empacou ainda mais. Chico pensou em dar meia volta. O medo começou a soprar dentro dele, frio e insistente. E foi nesse momento, exatamente nesse instante, que o milagre macabro aconteceu. Um estalo ecoou no chão, como se a terra tivesse quebrado por dentro. A lua, antes tímida, brilhou forte e lançou um facho de luz direta sobre a sepultura. A terra se moveu. Primeiro devagar, depois com mais força. Algo ali embaixo estava se mexendo. Chico arregalou os olhos e prendeu o fôlego. Da terra começaram a pular ossos. Ossinhos brancos, pequenos, que batiam uns nos outros como se dançassem. Eles rodopiavam, se tocavam, formavam um círculo que brilhava sob o luar. De repente, surgiram ossos maiores, canelas, costelas, braços, girando como se obedecessem a um som invisível. O velho, atônito, percebeu que havia um ritmo, como se uma viola tocasse uma melodia triste e zombeteira em algum lugar distante. Então a terra se abriu de vez e, num estalo mais forte, uma caveira saltou para fora. Branca como algodão, os olhos acesos de fogo vivo. Girava no ar, dava pulos, caía no mesmo lugar, rindo sem boca. Os ossos a cercaram, rodopiando em volta dela. E a dança ficou mais rápida, mais feroz, mais impossível de descrever. Chico quis correr, mas o corpo não respondia. Estava petrificado, os olhos presos naquela dança infernal. O burro tremia como folha. O velho sentia cada fio de cabelo arrepiado, o coração batendo forte e lento ao mesmo tempo. E foi aí que o que restava da razão dele se desfez.
Os ossos começaram a se juntar. Primeiro os pés, ossinhos miúdos que se encaixavam como peças vivas, depois as canelas, os joelhos, as coxas. O esqueleto se formava diante dos seus olhos, como se a própria morte estivesse montando o corpo de um dançarino infernal. Aquela coisa viva sem carne levantou-se diante dele. Faltava apenas a cabeça. Então, num gesto que Chico jamais esqueceu, o esqueleto pegou a caveira e começou a jogá-la no ar, como uma criança brincando com uma bola. A cada vez que a caveira subia, fazia um zumbido horripilante, e quando caía nas mãos ósseas, soltava um estalo seco. Subia e descia, até que o esqueleto a lançou tão alto que ela desapareceu nas nuvens. O tempo pareceu parar. Depois, a caveira voltou, direto nos ombros, e se encaixou com um estalo que ecoou pela mata. 2 olhos em brasa se acenderam. E então, pela primeira vez, o monstro olhou para Chico Matoso. Nesse instante, o velho entendeu o que estava vendo, a própria morte dançando diante dele. E se você acha que essa história acabou aí, está muito enganado. O pior ainda estava por vir. E foi nessa hora que o velho descobriu o verdadeiro peso de uma promessa quebrada. Mas antes de eu continuar, olha, muita gente assiste a esses relatos de assombração e se esquece de se inscrever no canal. Dá uma olhadinha aí se você já está inscrito, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer o trabalho. Assim você ajuda a manter vivas essas histórias que atravessam gerações e garante que a próxima assombração encontre o caminho certo até você. Agora me diga nos comentários, você teria coragem de continuar pela picada ou voltaria para casa na hora? O velho Chico Matoso quis rezar, mas as palavras se engasgaram na garganta. Sentia o gosto metálico do medo. O burro bufava, puxando as rédeas, querendo fugir, mas os cascos pareciam colados ao chão. A mata inteira ficou em silêncio, nem o vento ousava respirar. Somente o estalo seco dos ossos quebrando o ar e o zumbido infernal da caveira flutuando diante dele. Então, o esqueleto, completo e brilhante sob o luar, deu um passo à frente. Os ossos rangiam como se cada movimento o arranhasse o silêncio. Ele dançava. Uma dança debochada, lenta, de quem zombava da vida. Girava o pescoço, inclinava o corpo, batia os calcanhares, fazendo a terra tremer com aquele sapateado fantasmagórico. Os olhos da caveira piscavam como 2 brasas, e a cada gargalhada o ar ficava mais frio. Chico não conseguia nem piscar. O suor escorria pela testa, misturando-se ao pó da estrada. O tempo parecia se arrastar. O luar clareava tudo, e o velho via cada osso reluzindo, como se o corpo morto brilhasse por dentro. De repente, o esqueleto parou. Ficou imóvel, olhando para ele, como se esperasse um sinal. Chico sentiu um peso estranho no peito, uma sensação de que estava sendo chamado por algo que vinha de dentro da terra. O burro deu um salto e relinchou alto, rompendo o silêncio. E foi nesse instante que a coisa começou a girar novamente, mas agora em torno de Chico. O esqueleto dançava em círculos, cada vez mais rápido. O ar se tornou espesso, o vento formava redemoinhos de poeira, e o velho sentiu as pernas tremerem. Era como se o chão quisesse engoli-lo. A cada volta, o esqueleto se aproximava. O som dos ossos batendo era como um tambor marcando um ritual antigo, esquecido pelos vivos. E então, num salto impossível, a criatura pulou no ar, girou como um raio branco e caiu direto na garupa do burro, bem atrás de Chico. O velho sentiu o impacto. As mãos geladas, secas, tocaram seus ombros. O peso era leve, mas a presença era insuportável. Era como se a morte tivesse se sentado nas suas costas. O cheiro de terra e enxofre invadiu suas narinas. Chico tentou gritar, mas nenhum som saiu. O burro, desesperado, saiu em disparada. Os cascos batiam contra o chão, lançando faíscas. Parecia que o animal voava, galopando sobre a estrada como se fugisse do próprio inferno. As árvores passavam rápido, borradas. O vento cortava o rosto do velho, e ele não sabia se estava vivo ou sonhando. A lua corria junto, ora atrás, ora à frente, como se assistisse ao espetáculo. A cada salto do burro, o esqueleto ria, uma risada seca, que ecoava dentro da cabeça do homem. Segura firme, Chico, murmurou uma voz que não era dele. Foi aí que ele percebeu o impossível. A voz vinha das costas. O esqueleto estava falando. A voz soava oca, distante, como se saísse de dentro de um poço. Segura firme, que hoje você vai voar com os mortos. O burro relinchou alto, e num salto maior que todos os outros, ergueu-se do chão. As patas não tocavam mais a terra. O vento zunia mais forte,
e as árvores ficaram pequenas lá embaixo. Chico não via mais o caminho, só nuvens, vento e um clarão. Ele estava voando. O velho matoso sentia o corpo leve, mas o coração pesava toneladas. Rezava por dentro, chamava todos os santos, São Bento, Santa Bárbara, São Miguel, mas parecia que nenhuma prece chegava ao céu. O esqueleto gargalhava atrás dele, segurando as rédeas, conduzindo o burro como um demônio conduz a alma de um pecador. Lá embaixo, o mundo dormia. As casas, os currais, o rio serpenteando, tudo parecia distante e morto. O ar cheirava a enxofre, e o vento trazia sussurros. Chico jurava ouvir vozes murmurando seu nome, chamando de um lugar que ele não conseguia ver. Matoso. Matoso, vem pra roda. Ele olhou para baixo e viu, lá no escuro, uma ciranda. Centenas de sombras giravam, mãos dadas, rindo, dançando. Ossos e caveiras misturados, rodando ao som de uma música que vinha de dentro da terra. A melodia era doce, quase bonita, mas cada nota carregava dor. O velho quis fechar os olhos, mas não podia. O esqueleto atrás dele gritava, esporeando o burro. Olha para eles, Chico. Olha a ciranda. Uma vez na roda, nunca mais sai. O vento cortava o rosto do homem, e as lágrimas se misturavam com o suor. A lua agora parecia um olho, vigiando tudo. O velho rezava sem parar. A boca se movia, mas o som era engolido pelo vento. E então, do meio daquelas vozes, uma se destacou, doce, feminina, mas triste. Volta, Chico, volta para casa. Era a voz da cia Balbinha. O velho abriu os olhos, surpreso, e viu lá embaixo o terreiro de casa. Reconheceu a cerca, o pé de jabuticaba, a luzinha fraca do lampião pendurado no alpendre. Um grito escapou do peito. Mas antes que pudesse entender o que acontecia, um calor terrível envolveu tudo. O céu se abriu em clarões. O burro começou a cair, girando. O esqueleto agarrou o velho pelos ombros, e os dois despencaram juntos. Chico não sentiu dor, só o peso da escuridão. E então, tudo se apagou. Quando abriu os olhos, o sol já entrava pela janela. Estava deitado na cama, coberto até o pescoço. A cabeça latejava, e o corpo doía como se tivesse sido espancado. No canto do quarto, a cia Balbinha chorava de alívio. Eu achei que você estava morto, homem. Dizia, enxugando as lágrimas. Te encontrei caído no terreiro, gelado que nem pedra. O burro estava do lado, pastando, com a sela e tudo. Como é que ele entrou se a porteira estava trancada? Chico tentou responder, mas a voz saiu fraca. Ele olhou para a mulher, depois para a janela. Lá fora, o sol brilhava, e parecia um outro mundo. O velho respirou fundo e entendeu, estava vivo. Mas o barulho, aquele estalido dos ossos dançando, ainda ecoava na cabeça dele. Nos dias seguintes, não conseguiu dormir direito. Quando fechava os olhos, via o esqueleto montado atrás dele, e a caveira piscando com olhos de fogo. Às vezes, no meio da madrugada, o velho acordava suando, jurando ouvir o som de uma viola tocando longe, acompanhada por estalos secos e risadas roucas. Demorou mais de um mês para que os ruídos cessassem. Quando finalmente conseguiu rezar em paz, foi até a igreja e mandou rezar 2 missas, uma pela alma do desconhecido enterrado na mata e outra pela dele mesmo. Jurou diante do altar que nunca mais pisaria fora de casa em noite de sexta-feira. Mas o curioso é que, de vez em quando a lua fica manhosa e o céu não tem estrela, o vento sopra diferente lá pelas bandas da fazenda do velho Chico. Os mais antigos dizem que, nessas noites, se você escutar com atenção, ainda dá para ouvir uma viola distante e o som de ossos batendo, rodando, dançando. E você? Já passou por alguma coisa que desafia a razão, algo que a ciência não explica? Conta aí nos comentários, quero saber das histórias que a sua família guarda. Aproveita para deixar aquele joinha e compartilhar o vídeo com quem gosta de um bom causo. Vai ver, alguém que você conhece já ouviu essa ciranda também. Os dias viraram semanas, e as semanas foram se perdendo nos meses. Chico Matoso voltou ao trabalho, mas nunca mais foi o mesmo. O riso fácil sumiu, o passo ficou curto, e o olhar parecia sempre preso em algum ponto invisível, como se enxergasse coisas que mais ninguém via. Às vezes, parava no meio da estrada, olhava para o nada e sussurrava: "Tô te vendo, danado, tô te vendo." Os vizinhos cochichavam. Uns diziam que o velho tinha enlouquecido, outros juravam que ele tinha ficado tocado pelos espíritos. Mas Chico sabia o que tinha visto. E o que era pior, sabia o que tinha sentido. Aquela mão fria nos ombros ainda parecia agarrada à sua alma. Numa tarde abafada,
Ele decidiu voltar àquele pedaço de mata, o mesmo onde o coveiro maldito tinha enterrado o corpo do desconhecido. Levava uma lamparina numa mão e o terço na outra. Rezava em voz alta, como quem tenta afastar o medo. A estrada, agora, parecia mais estreita. A vegetação crescida cobria tudo, e os grilos cantavam como se zombassem dele. Quando chegou ao local, o ar ficou diferente. O cheiro de terra molhada era o mesmo. O velho ajoelhou-se, limpou as folhas secas e viu, entre as raízes, a cruz torta, ainda ali, fincada no chão, coberta de limo. Ele fez o sinal da cruz e começou a rezar. Mas, enquanto murmurava as orações, percebeu algo estranho. A terra em volta parecia remexida. Como se alguém, ou alguma coisa, tivesse saído dali há pouco tempo. O coração apertou. Um vento gelado soprou entre as árvores, e o som distante de uma viola cortou o silêncio. Chico ergueu o rosto devagar. A lamparina tremia na mão. E lá, entre as sombras, viu uma silhueta branca. Um vulto alto, magro, imóvel. O velho sentiu o corpo gelar. Tentou levantar, mas as pernas travaram. O vulto começou a se mover. Passos lentos, arrastados, como o som de ossos raspando um no outro. O velho quis correr, mas sabia que não adiantava. O ar ao redor parecia pesado demais para respirar. Eu vim rezar por você, murmurou Chico, com a voz embargada. Vim pedir perdão se lhe ofendi. O vulto parou. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, a figura inclinou a cabeça, como se escutasse o homem. A lamparina vacilou, e a chama quase se apagou. Foi quando o velho viu com clareza o rosto do esqueleto, os olhos brilhando como brasas apagadas, e um sorriso que não era de ódio, nem de alegria, era de alívio. Tá apago, disse uma voz rouca, distante, que parecia vir de todos os lados. A roda tá feita. O vento soprou mais forte. A chama da lamparina se apagou. O velho fechou os olhos, e quando os abriu de novo, o vulto não estava mais lá. Apenas a cruz continuava no mesmo lugar, firme, silenciosa. Chico respirou fundo e caiu de joelhos. Chorou como criança. Chorou pelo medo, pela culpa, por ter duvidado do que os antigos sempre diziam: quem mexe com o descanso dos mortos, mexe com o próprio destino. Naquela noite, voltou para casa devagar. O burro seguia manso, o ar estava leve, e a lua cheia brilhava bonita no céu. Mas o velho sabia. Havia deixado uma parte de si naquela mata. Os anos passaram. Chico ficou ainda mais velho, os cabelos brancos como a lua que o vigiava nas madrugadas. Quase não falava mais, só contava o causo quando alguém pedia. E mesmo assim, contava baixo, olhando pro chão, como quem teme ser ouvido por quem não deve. Certa vez, um rapaz da cidade foi até ele, curioso com a fama da ciranda dos ossos. Queria saber se era verdade que o velho tinha voado montado num burro e levado um esqueleto nas costas. Chico deu meio sorriso, acendeu o pito e respondeu: verdade? Eu só sei do que senti, e do que nunca mais me deixou dormir em paz. Depois disso, levantou-se, foi até o canto do terreiro e apontou para a mata distante. Tá vendo aquele capão de mato lá? Pois é, nunca mais cresceu nada naquele lugar. Nem bicho chega perto. Quando a lua tá cheia, o vento toca uma moda triste, e os cachorros se escondem. O rapaz riu, meio incrédulo, mas o velho não respondeu. Apenas voltou para a cadeira, olhou para o céu e ficou quieto. E foi ali, sentado, que Chico Matoso partiu deste mundo, numa madrugada fria. Quando foram velar o corpo, a cia Balbinha reparou numa coisa. As mãos do velho estavam cruzadas sobre o peito, segurando o terço. E entre os dedos, preso com força, havia um pequeno pedaço de osso branco, polido, liso, que ninguém sabia de onde tinha vindo. O padre mandou enterrar junto, dizendo que o que é da terra, a terra voltará. Mas naquela mesma noite, os coveiros juraram ouvir música no cemitério, um som de viola, baixo, acompanhado de estalos secos, como o bater de ossos. Depois disso, ninguém mais duvidou. O povo passou a chamar o local de Terra da Ciranda, e até hoje, quando o vento sopra entre as árvores, os moradores mais antigos recomendam: não passe por lá depois da meia-noite. Porque, dizem, a roda ainda gira. E, de vez em quando a lua está alta e o silêncio parece escutar, dá para ouvir risadas roucas, o estalar de ossos e uma melodia que vem de um tempo em que os vivos e os mortos dançavam juntos. E se um dia, andando por aí, você sentir o vento frio bater nas costas, ouvir o som de uma viola longe e o chão vibrar leve sob os pés, não olhe para trás. Pode ser que a ciranda tenha te escolhido também. Aliás,
Conta aqui embaixo. Você acredita que os mortos podem voltar para dançar entre nós? Já viveu algo que ninguém acreditaria se contasse? Deixa seu relato nos comentários, compartilha esse vídeo com quem gosta de um bom mistério e verifica se você já está inscrito no canal. Muita gente assiste, mas ainda não faz parte da nossa roda. E olha, tem história nova toda semana. Ative o sininho para não perder nenhuma, porque o próximo caso talvez seja o mais estranho de todos.